Queridos irmãos, a paz do Senhor. Para mim, é motivo de bastante alegria, motivo de bastante satisfação poder estar aqui no meu canal do YouTube para trazer uma palavra de reflexão para os nossos corações. Meus irmãos, eu queria compartilhar com todos vocês a lição 10, a lição 10 do terceiro trimestre de escola de lições bíblicas, da nossa escola bíblica, que temos todos os domingos da nossa igreja. E a lição 10 do terceiro trimestre de lições bíblicas fala sobre a perda dos bens terrenos. E o texto áureo da nossa lição está no livro de Jó, capítulo 1 e verso 21, quando diz assim a palavra do Senhor: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: ainda que percamos todos os nossos bens, continuaremos a desfrutar de nosso bem maior, Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos e amadas irmãs e irmãos, no mundo materialista que nós vivemos, quase não há espaço para encarar a realidade das perdas humanas. Por que no mundo materialista? Querido, vivemos em um mundo em que as pessoas estão apegadas demais com o material. As pessoas estão apegadas demais com os bens terrenos. E, às vezes, não há espaço, para nós encararmos a realidade das perdas humanas. Existem pessoas que se preocupam em ensinar nas igrejas, ou seja, em algumas igrejas, que o crente em Jesus, ele não pode perder, ele só pode ganhar. E nós vemos, meus queridos, à luz da palavra de Deus e do Paulo aferido, que isso não é verdade. O crente em Jesus, ele pode chegar a perder algum bem material. O crente em Jesus, ele não pode ficar apegado por demais a bens materiais. E a nossa lição nos diz, até mesmo alguns crentes parecem viver o mundo encantado das vitórias e conquistas a qualquer preço. Existem pessoas que estão dispostas a fazer qualquer tipo de coisa para conquistar, para ter. Se você parar para observar, existem moças, novas, meninas, garotas, que no afã ou no desejo de possuírem algum bem material, elas estão dispostas a vender, a se prostituir. Existem pessoas que, para se conseguir um bem material, ela está disposta a fazer qualquer tipo de coisa que for preciso para viver uma vida de vitórias e conquistas. Elas estão dispostas a fazer qualquer coisa. Contudo, perder filhos, imóveis e dinheiro, por exemplo, são consequências naturais da vida.
inclusive dos que seguem a Cristo. A grande questão é como devemos nos comportar diante de tais acontecimentos. Porque, irmãos, por incrível que pareça, as pessoas não sabem que, na realidade, é natural uma pessoa chegar a perder alguma coisa. Isso faz parte da vida. E muitas vezes, por essas pessoas que acham que o crente em Jesus não pode, não deve passar por problemas, quando elas são ensinadas a se comportarem desta forma, elas não estão preparadas a lidar com dificuldades, com problemas, com aflições. E, queridos, a gente se preocupa um pouco, porque quando tais ensinamentos eles são ensinados na igreja, em algumas igrejas, tais pessoas elas têm um comportamento diferente quando passam por tal situação. Elas não sabem lidar com tal situação. Então, o objetivo dessa lição é nos ensinar a ter um comportamento diferente em meio às perdas da nossa vida. E não fazer igual a algumas pessoas fazem, em meio a um aperto, a alguma perda, elas fazem coisas desastrosas. Elas tiram a vida de outro, elas tiram a sua própria vida. Então, meus queridos, já dizia um certo pastor, a verdadeira fé não se mostra nas bênçãos que recebemos, mas na resignação ante a soberania divina, mesmo quando perdemos o que Ele nos deu. Nessa lição, à luz da Bíblia, à luz da vida de Jó, nós estudaremos os princípios bíblicos para o crente lidar com as perdas da vida. O crente ele tem que saber lidar com as perdas no caminho da vida. Querido, nós temos que aprender a estarmos bem quando tudo está bem e também estarmos bem conosco mesmo, com Deus, quando tudo aquilo que está à nossa volta não estiver bem. Quando nós perdermos alguma coisa que para nós era precioso, importante. E eu acredito que depois dessa palavra você vai parar um pouco para pensar e dizer, realmente, eu não tenho me comportado como um crente quando perco alguma coisa. Então, nós vamos estudar aqui a vida de Jó. E se nós formos estudar a vida de Jó, nós iremos ver as experiências que Jó teve, né, quando ele perdeu ali os seus bens humanos, os seus bens materiais. A Bíblia diz que Jó ele perdeu o seu gado e o seu rebanho. Jó era o homem mais rico do seu tempo, do Oriente Médio, de onde ele vivia, de onde ele morava. Né? Ele era o homem mais rico do seu tempo, mas a Bíblia diz que chega um tempo, um momento, em que Jó ele perde todo o seu gado, todo o seu rebanho. Ele perde os seus bens materiais, ele chega a perder os seus servos. E, por fim, ele chega a perder os seus filhos, meus irmãos. Jó, ele chega a perder seus filhos, mas primeiro ele perde os seus rebanhos, perde o seu gado. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e que cultiva uma vida de profundo temor a Deus. Jó era um homem temente a Deus. Ele era um bom patrão, ele era um bom esposo, ele era um bom pai. Ele sempre se preocupava com a vida espiritual e social de seus filhos. Quando seus filhos faziam festa, Jó, ele fazia um sacrifício a Deus, ele fazia um culto, ele fazia uma oração, pedindo para que Deus viesse perdoar os seus filhos se eles tivessem feito alguma coisa que desagradara a Deus. Então Jó ele se preocupava com os seus filhos, né? Ele se preocupava com a sua família. E Jó ele perdeu os seus servos, além de bois, camelos, ovelhas e servos de Jó também tiveram suas vidas ceifadas. Além das perdas materiais que Jó teve, ele também teve seus servos ceifados, ou seja, ele perdeu seus servos, a vida dos seus servos foram
espada. Então, irmãos, nós aprendemos muito com isso. Nós aprendemos bastante com isso. Como depreenderemos dos versículos 15 a 17, a Bíblia diz que os moços feriram a fio de espada, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços e os consumiu. Os moços feriram a fio de espada antes de findar o dia. A maioria dos funcionários de Jó havia sido dizimada, haviam sido mortos. Jó tinha perdido todos os seus rebanhos, todos os seus gados, todos os seus servos, todos os seus empregados, e por fim Jó perdeu os seus filhos. Meus irmãos, o mensageiro não havia ainda terminado de narrar os recentes sinistros da Jó, quando um outro apareceu, dando-lhe a notícia de que os seus filhos eles tinham morrido. Jó lhe perdeu seus filhos, meus irmãos. Ele perdeu o seu bem maior, que eram os seus filhos. E para concluir esta lição, esse ensinamento, esta palavra da vida de Jó, né, onde Jó lhe perdeu tudo que ele tinha, tudo o que ele tinha, ele acabou perdendo. Mostrando para mim e para você, querido, que é natural acontecer uma perda na nossa vida. É natural. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem fiel a Deus. Jó, segundo a Bíblia, ele se desviava do mal. Jó era um homem tão crente, era um homem tão fiel a Deus, que o próprio Deus, segundo a Bíblia, o próprio Deus, ele deu testemunho da vida de Jó. Ele disse: Jó é um homem íntegro, Jó é um homem fiel, Jó é um homem que se desvia do mal, Jó é um homem reto. Mas mesmo Jó tendo todas essas qualidades, mesmo Jó sendo fiel a Deus, ele não esteve livre de passar por perdas, de perder, né, de perder aquilo que ele tanto amava, que eram os seus filhos. E, segundo a Bíblia, só lhe restou um caco de telha. Só restou a Jó um caco de telha, mas isso foi só um período na vida de Jó. Pois a Bíblia diz que Deus, ele restituiu a Jó. Deus, ele deu de volta a Jó tudo aquilo que ele tinha perdido. Meu querido, é verdade, a gente passa por prova, passa por dificuldade, mas cremos que Deus, ele é um Deus que restitui tudo aquilo que a gente perde. Ele não é obrigado a fazer isso, mas por sua misericórdia e por sua bondade, ele nos restitui, ele nos dá de volta em dobro e melhor tudo aquilo que nós perdemos. Para terminar minha fala e esse comentário, vamos para a conclusão de nossa lição, que diz: podemos perder tudo nessa vida: casa, dinheiro, emprego, excelência, oportunidades, relacionamentos, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa e até mesmo a própria saúde. Mas apesar de todos os infortúnios, continuamos a crer no Evangelho de Cristo, pois ele é o nosso baluarte e fortaleza. Nele as perdas redundantes em ganhos eternos. Conforme afirma o profeta Abacuque, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produza mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Jeová. O Senhor é a minha força. Alegre-se, pois, em Deus, e caminhe sem temor, querido. Continue servindo a Deus, sabendo que é possível um crente fiel a Deus, um crente que anda na presença de Deus, perder alguma coisa no trajeto, na trajetória da sua caminhada, na sua vida, na trajetória da vida. É possível, é natural, mas nós cremos que o mesmo Deus que permite que nós venhamos perder alguma coisa, ele é o mesmo Deus que nos retribui, que nos dá de volta em dobro tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que se foi. Então, neste dia, neste momento, em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que Deus ele possa continuar te abençoando, para que Deus ele continue com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, você permaneça fiel a Deus em tudo.